Uma alternativa no mercado de transferências foi observada pelo Internacional e pode, de alguma forma, ser uma semente para o futuro. Quero falar também, gente, sobre jogadores que estão chegando ao Internacional numa espécie de reforço a longo prazo. E também quero repercutir as declarações de Sebastian Becassese, técnico da seleção equatoriana, sobre Ener Valencia e a responsabilidade do Internacional na má fase do atacante. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, que já se reapresentou no CT do Parque Gigante, visando o duelo lá do dia 13. 13 de setembro, 6h30, lá no Allianz Parque em São Paulo, tem Inter e Palmeiras jogando pelo Campeonato Brasileiro. O Inter até venceu o Fortaleza, é verdade, mas ainda busca reencontrar o seu melhor momento, o seu melhor futebol, até porque este duelo contra o Palmeiras é o duelo que antecede o clássico Grenal no estádio Beira-Rio, também válido pelo Campeonato Brasileiro. Então o Inter, né, tenta dar aí um tempo para o Roger Machado, tentar encontrar o seu melhor trabalho. Serão 10 sessões de treinamentos para que o Roger encontre o seu time. Eu quero atualizar tudo que eu consegui apurar do dia do Internacional nesse conteúdo que é em nome da Mais Ágil. Antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia alguma. Tudo feito de forma 100% online. Então, independente de onde você estiver me assistindo, clica no link, eu salvo o WhatsApp que está aqui na tela e já dá andamento ao processo de antecipação do teu FGTS, tá bom? Mais Ágil oferece esse conteúdo que vai falar sobre uma possibilidade importante, tá? A informação que eu consegui colher na manhã-tarde desta quarta-feira é de que o Inter, na reta final da janela de transferências, olhou e, de alguma forma, tentou repatriar Otávio. O Otavinho, que foi criado aqui na base do Internacional, subiu aos profissionais ainda em 2012, 2013, se eu não estou enganado, tá? Fernandão sobe o Otavinho, ele se destaca mais ali com o Dunga em 2013, naquele time que tinha o Fred em dado momento, e ele é negociado com o Porto. Naquela oportunidade, faz a sua trajetória toda no Porto e, inclusive, né, é naturalizado português, muito pela boa relação que teve com o Cristiano Ronaldo e, inclusive, faz parte, né, hoje do Al Nassr, o Otávio, mesmo time do Cristiano Ronaldo e mesmo time que recentemente deu uma olhadinha aí no Ricardo Matias. Até não sei se foram situações semelhantes, tá? De vir buscar o Ricardo Matias e o Al Nassr ceder o Otavinho, tá? Qual é a situação do Otávio? O Otávio está completamente fora dos planos do Al Nassr. Ele ficou fora da pré-temporada e já foi comunicado, tá, pelo técnico português Jorge Jesus, que não está nos planos da equipe para as competições importantes que o Al Nassr vai disputar, tá? Só que tem um grande ponto aqui que brecou a possível chegada do Otávio ao Internacional. O Inter, quando consultou a possibilidade e teve o sinal positivo do Al Nassr para liberar o jogador, o Inter travou numa situação chamada salário. O custo do Otávio, ou seja para o Inter, até vi que alguns jornalistas ligaram o nome dele ao Grêmio nessa janela de transferências, não tem nenhuma possibilidade porque o Otávio custa mensalmente para um clube brasileiro que quiser contratá-lo 3 milhões de reais por mês. É o que custa o Otávio. E aí, gente, a gente olhando, né, a realidade do futebol brasileiro, talvez hoje só o Flamengo teria condições de arcar com esse salário e nem sei se arcaria. Porque o Arrascaeta, por exemplo, que estava em negociações para renovar o contrato, era algo bem próximo disso. E seria um dos maiores salários aí do Flamengo. Então, por mais que o Otávio seja um ótimo jogador, né, seja um protagonista da seleção de Portugal, mas é um jogador que está em baixa no seu clube, que é o Al Nassr, e o Inter não teria nenhuma condição de pagar algo parecido, né, com o que o Al Nassr pede para liberar o jogador. Lembrando que o Inter hoje tem no plantel os dois maiores salários, Ener Valencia e Rafael Borré, que estão aí na casa de 1,5 milhão. O Inter, inclusive, se incomoda muito com esses salários, né, com o custo-benefício que eles têm, mas a liberação, em especial do Valencia, está cada vez mais difícil. Então, o Otávio, né, o Inter tentou, deu uma plantada na semente, mas fica para um futuro. Inclusive, o destino, né, do Otávio deve ainda ser a Arábia Saudita, já que o Al Ahly
e o Al-Qadsia, time que contratou agora recentemente o Gabriel Carvalho do Internacional, devem procurar ou melhor, já procuraram o Al-Nassr e estão perto de fechar aí a contratação deste jogador. Tá bom? Só pra gente fechar, tá? O Otávio foi contratado pelo Al-Nassr em agosto de 2023 por 60 milhões de euros. Quase 390 milhões de reais na cotação atual. São 84 jogos, 12 gols e 15 assistências. Tá bom? Então, Otavinho, vamos deixar esse nome guardado aí numa gaveta para um futuro próximo, tá bom? O Inter que está contratando jogadores para a sua categoria de base. Ontem trouxe alguns nomes aqui, né? O Inter ainda pode contratar jogadores que estão no Brasil e que não fizeram 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Pode contratar jogadores que estão livres no mercado. E o Inter parece estar fazendo isso, tá? Está contratando jogadores para o Sub-20, numa espécie de reta final de transição. O Inter já fez isso em outros momentos com alguns outros jogadores. E são 2 nomes que acertaram. Informação, né, do perfil Base Colorada, lá no Twitter, tá bom? Gustavo Matheus, atacante, 2006, ou seja, né, 19 anos de idade, chega junto ao Bahia, foi titular do Bahia no Brasileirão da categoria durante toda esta temporada, ele chegou a jogar no plantel profissional, ele tem um jogo pela Copa do Nordeste e tem um jogo no Campeonato Baiano, tá? Tô pegando os dados aqui, porque eu acho que no Campeonato Baiano, inclusive, ele fez o gol do título do Bahia, mas não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, tá? Jogou, né, o Campeonato Baiano. E no Sub-20, ele tem um total de 29 jogos, sendo 24 como titular, e tem 8 assistências. Né? Não tem gol marcado nessa temporada. O Gustavo, de 19 anos, tá? Que está chegando ao Internacional. Jogador, né, que é visto com muito bons olhos, jogador que tem, né, um futuro pela frente. E o Inter também contratou Raisson Mendes, volante, que estava no Oeste de São Paulo. Já tinha partidas pelo profissional, chega para jogar como primeiro ou segundo volante. Contrato curto de empréstimo, tá, até o final da Copinha do ano que vem. Então chegaria, né, para tentar mostrar alguma coisa. O Inter que está fazendo algumas reformulações. É válido a gente lembrar aqui, né, que o Inter demitiu praticamente toda a comissão técnica do Sub-20, que foi rebaixada neste ano, e já começa a reformular. Veio o Mário Jorge, técnico que estava na Arábia Saudita, que tem uma boa formação no Flamengo. Então o Inter tenta, de alguma forma, reestruturar de novo seu plantel de base, visando as competições do ano que vem e, obviamente, alçar jogadores ao plantel profissional do Roger Machado. Para a gente fechar, eu quero falar sobre uma entrevista que tem repercutido, que foi uma fala do técnico Sebastián Beccacece, né, o argentino que hoje é técnico do Equador, né? O Equador, que se eu não estou enganado, gente, joga hoje, tá? A seleção do Equador joga hoje, 8h30 da noite, contra o Paraguai, ou seja, Alain Benítez contra a Enner Valencia, jogo no Paraguai. O Beccacece foi perguntado sobre a fase do Enner Valencia. Afinal, o Enner Valencia é o maior artilheiro da seleção do Equador, é um jogador muito querido por todos, tanto é que está numa péssima fase aqui no Inter e mesmo assim segue sendo convocado. E o Beccacece falou, né, que a responsabilidade do Enner Valencia não estar fazendo gols, seja no Inter, seja na seleção do Equador, não é apenas do Enner Valencia. Que quando um time não faz gols, a responsabilidade é do coletivo. E quando um time toma muitos gols, a responsabilidade também é do coletivo, e não só do zagueiro, do goleiro, né, do individual terminal. E aqui eu tendo a concordar com o Beccacece, tá? É claro que o Valencia tem uma grande responsabilidade na fase do Internacional. É um jogador que está muito mal, aparenta estar sem vontade, aparenta, né, estar desinteressado com as coisas do Inter. A gente não escuta o Enner Valencia falar desde a chegada dele aqui em 2023, então a gente fica com o que o campo está mostrando. Nós somos jogadores desinteressados, sem explosão, sem velocidade, sem força, né, que peca em finalizações, mas também é verdade que a bola chega pouco para os atacantes. Todos eles são ruins, Valencia, Borré, Matias, Wesley, Carboneiro, né? O artilheiro do Inter é o Alan Patrick, que tem 15 gols, sendo 10 de pênalti. Isso não diz nada para vocês? Então fica, acho que uma reflexão sobre o que disse, né, o técnico da seleção equatoriana. Tá bom, gente? Não esquece, como eu disse, né, jogos das eliminatórias. Hoje, né, eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas. Deixa eu dar uma olhada no nosso cardápio aqui para hoje, tá? Temos Paraguai
e Equador, né, jogando então hoje às 8 da noite lá no Paraguai. Temos também, tá, jogos da seleção argentina contra a Venezuela em Buenos Aires, e também tem, né, Uruguai e Peru, Colômbia e Bolívia, Brasil e Chile, são os jogos então das eliminatórias. Então olha aqui, ó, vem no gabarito. Empate entre Paraguai e Equador, vitória da Argentina com gol do Messi, que está se despedindo de Buenos Aires, né, pela seleção. Uruguai e Peru, vitória do Uruguai. Colômbia e Bolívia, vitória da Colômbia. E o Brasil ganha do Chile também, até com certa naturalidade. São meus palpites lá na KTO, kto.bet.br. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!